E o Felipe usou a palavra que utilizar o Gerson ali seria improvisar. Aquilo até me assustou na hora. Teria acertado já com o time da Roma, mas falta os clubes, né? Falta o entendimento entre Roma e Flamengo. E queria que você falasse sobre esse assunto. Tem informações, traz pra gente. Exatamente isso, professor. O Wesley chegou a recusar uma proposta do Zenit, tá? O Zenit fez uma proposta para o Wesley recusou por entender que tem mercado na Europa, né? Não que o Zenit não seja um clube europeu, mas que está enfrentando ainda sanções da FIFA e pedidos de participar aí das grandes competições europeias. Mas a Roma, o técnico Gasperini, era o técnico da Atalanta, né, quando teve aquela primeira grande proposta pelo lateral direito, ainda na antiga gestão, e aí aos 45 do segundo tempo houve um atraso, o que irritou os italianos, e aí a Atalanta desistiu de contratar o Wesley naquela oportunidade. Aí o Gasperini foi para Roma. A Roma, sabendo desse interesse aí de outros clubes, inclusive do City, desde que perdeu o Killer Walker, não tem um lateral direito, né, e o Guardiola estava observando o jogador na Copa do Mundo de Clubes, o Gasperini, técnico da Roma, agilizou todo esse processo, e aí o que o clube italiano fez? Acertou tudo com o jogador, através de reuniões com os seus representantes. O Wesley aceitou o projeto da Roma, vê com bons olhos um crescimento profissional no futebol italiano. Todo mundo sabe, né, que para o lateral, o futebol italiano, você aperfeiçoa muito a parte defensiva, né? Grandes laterais que foram para a Itália se tornaram grandes defensores. Vou pegar um caso recente do Danilo, né, que foi contratado pelo Flamengo, que se notabilizou como lateral e hoje joga como zagueiro. O próprio Alexandro, que é lateral esquerdo do Flamengo, é um lateral muito bom na marcação. Então, o Wesley acredita que lá ele vai evoluir bastante. O que falta para sacramentar essa situação? Falta a proposta da Roma, carimbada no papel para o Flamengo. O Flamengo trabalha com os valores de 30 milhões de euros. O que eu sei, né, a minha apuração é que a Roma vai enviar uma proposta oficial ao Flamengo de 25 milhões de euros, mais bônus, gatilhos que cheguem até 30 milhões de euros. Se o Flamengo vai aceitar, são outros 500. Mas o próprio BAP falou, presidente, nos Estados Unidos, o Flamengo não está desesperado para vender o Wesley. Tá? O Flamengo hoje tem dinheiro em caixa. O Flamengo não precisa vender atleta. Não é obrigado a vender atleta. E se não acontecer um acordo entre os dois clubes, o Flamengo e a Roma, o Wesley vai continuar. Não é porque o jogador acertou salário com a equipe italiana que já é negócio fechado. Não é por aí. Mas acho que se o Flamengo realmente vender o Wesley, precisa ir ao mercado para contratar um jogador, uma reposição à altura. Você sabe que essa última frase do Rafa Melo tem que ir no mercado buscar um jogador, né? Buscar uma reposição. O torcedor. Isaac, só confirma para deu uma travada, vocês estão me ouvindo bem aí, só confirma. Mas repete, Reis, porque na hora que você falou, era começou a sobre falar, o deu uma Danilo, travada. tá, Alan? Se o Danilo pode suprir essa ausência do Wesley até o Flamengo conseguir contratar. Não, eu acho que pode, cara. Eu acho que, tipo assim, em termos de elenco, o Flamengo tem jogadores que podem suprir tranquilamente a falta de um lateral. Eu acho que o Wesley. Eu até vou me antecipar a resposta da enquete, né? E além de me antecipar a resposta da enquete, eu vou até falar que eu estou indo contra a maré total. Pelo que eu votei aqui agora, eu vi que a maioria está votando no Gerson. Eu acho que disparado, o mais difícil de repor é o Wesley. Eu vou explicar por quê. Porque é uma posição muito carente, é uma posição muito escassa, na verdade, no mercado. Uma posição muito. A gente vê grandes clubes europeus, aqueles ricos mesmo, que têm dificuldade de contratar lateral. A dificuldade é muito grande. São poucos laterais disponíveis. O Flamengo tem a questão, o Wesley é um brasileiro, né, que está saindo. Então, você vai trazer mais um estrangeiro. Na lateral, você vai ter dois laterais direitos estrangeiros, gastando mais uma cota de estrangeiros. O Flamengo está quase batendo no teto, né, dependendo dos reforços que vierem. Então, eu acho que é uma reposição muito mais complicada por isso. Até porque o Gerson, eu não tenho a mínima ideia do que seria uma reposição para o Gerson. Eu não sei.
O que seria a reposição? Porque, na minha visão, a reposição para o Gerson seria um meio-campista. Quando, antes da Copa do Mundo, quando o Flamengo estava cheio de desfalque, que até o Varela jogou de volante, né? O Alan jogou, o Everton Araújo, o Alan estava voltando ainda. Eu lembro muito claro de uma coletiva que foi perguntado ao Felipe Luiz, e o Luiz Araújo começou a ter a sequência na posição dele, que é na direita, e começou bem, tanto que ele começa a Copa do Mundo como titular, por conta dessa reta final. O Felipe foi questionado numa coletiva, falou assim, quando os jogadores voltarem, o Luiz pode ter uma sequência ali, e o Gerson pode ter uma sequência ali de segundo homem de meio campo, que ele está indo muito bem, e o Felipe usou a palavra que utilizar o Gerson ali seria improvisar. Aquilo até me assustou na hora. Então, enfim, uma reposição para o Gerson seria o quê? O Gerson estava jogando aonde? Aberto na direita. Aberto na direita, eu acho que você não precisa de reposição, porque você tem dentro do elenco, que é o Luiz Araújo e o Plata, que são os dois jogadores que jogam ali. Então, a reposição para o Gerson não seria nem a função que o Gerson está fazendo. Né? Para mim, seria mais um meio-campista ou talvez um atacante que jogasse mais pelo lado esquerdo, né? Por exemplo. E não por falta de jogador. Porque eu acho que tem mais jogador na esquerda do que na direita, mas pela fase dos jogadores. Né? Porque pela direita, você hoje tem o Plata, o Luiz Araújo, o Matheus Gonçalves, o Felipe falou que já vê ele ali, mas o Matheus Gonçalves praticamente não joga. Ponto. E ainda tem o Michael, que fez a temporada toda dele no Al-Hilal, os últimos anos dele estão no Al-Hilal, pela direita também. Então você tem jogadores acostumados. Na esquerda, você tem opções, só que o problema é que essas opções não estão em boa fase, que é o próprio Michael, o Cebolinha, o Bruno Henrique, todos jogadores que podem cair por ali. Então, enfim, essa reposição do Gerson eu acho que é mais difícil. E aí, ou você vai caçar um cara polivalente no mercado, um cara que também joga em mais de uma função, um cara que, por exemplo, consiga ser meia e volante se precisar. Então, enfim, é uma reposição mais difícil nesse sentido. Mas eu acho que, falando de elenco, eu acho que a saída do Gerson, o Flamengo teve a chegada do Jorginho, você tem jogadores para fazer, né? A função que o Gerson está fazendo, você tem o Luiz Araújo Plata, que faz muito bem. O Wesley já não tem. E aí você depende muito do Varela manter a boa fase. Né? O Varela está em boa fase, o Varela vem de uma temporada boa, mas o Varela não teve uma sequência. O Varela é um lateral que às vezes tem uma sequência, mas às vezes comete erros, às vezes falha. Ele não é aquele lateral, ele é um jogador muito importante, eu acho, para você ter no elenco, mas ele não é aquele cara que você fala assim, tô tranquilo agora, porque ele pode enfrentar uma fase turbulenta. E aí você vai contar com quem? Com os garotos da base? Então, enfim, eu acho uma reposição mais difícil. Então, eu acho que para a saída do Wesley, nesse ponto, eu acho que o BAP estava muito certo. Você vende pelo preço que você acha justo. Ou até mais, porque o Flamengo hoje não precisa. Né? Claro, tem a vontade do jogador. Então, tentar arrancar o máximo que puder da Roma. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$ 500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.